Shalom, shalom a todos. Deus abençoe a cada um que se encontra aí nesta noite. Estou esperando mais um pouquinho algumas pessoas a estar entrando aí conosco nessa live que nós estamos. Seja todos aí a bem-vindo nesta Escola de Vencedores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa. E grandes coisas eu acredito que o Senhor vai estar falando em nossas vidas aí nessa noite. Gostaria que você nesse momento aí, se você pode, em nome de Jesus aí, curvasse a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre nossas vidas aí, o que Ele há de fazer, também em nome de Jesus. Eu quero fazer uma explanação rápida, e simples, sobre a questão da Páscoa, em nome de Jesus, lembrando que sexta-feira nós estaremos com o culto de cura interior e libertação, às 20 horas, lá no Ministério Casa Apostólica Raiz de Davi, pela live, e vocês são convidados para estar conosco assistindo, em nome de Jesus. Pai, te damos graça, ó Deus, e reconhecemos o teu senhorio nesta noite. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que a cada um que se encontra neste momento, ó Deus, ouvindo da Tua Palavra, a cada um, ó Deus, que está conectado conosco, ó Pai, nesta noite, que o Senhor possa ir de encontro a cada um, operando o milagre, operando a Tua graça, operando a Tua misericórdia, e que o Senhor possa abrir as nossas mentes, ó Pai, para que nós possamos compreender, ó Pai, a Tua Palavra, que nós possamos, ó Pai, nesta noite termos, ó Deus, uma experiência com o Senhor e sairmos, ó Pai, um pouco mais entendido da Tua Palavra, em nome poderoso de Jesus. Te damos graça e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor seja conosco, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Primeiramente, quando nós falamos referente à questão da Páscoa, que nós estamos entrando no dia de hoje, e caso não tivesse essa pandemia sobre o ministério, esse final de semana nós estaremos celebrando a Páscoa, o Pessah. A palavra Páscoa, no hebraico, se vem como a palavra Pessah, que significa passar por cima. Então, ou seja, a Páscoa ela nada mais é do que uma palavra que vem a passar por cima, e ali nós vemos e entendemos que Deus ali, quando estava com Moisés e com toda aquela circunstância, o passar por cima ali, aonde que todos estavam ali reunidos sobre a sua casa, isso faz trazer algo muito positivo para esses dias em nossas vidas. Por que eu falo isso? Eu acredito que esse período que nós estamos passando referente a essa questão da pandemia sobre o Brasil, as pessoas muitas vezes estão falando e correlatando que isso aí muitas vezes são maldições que têm sido geradas e coisas que têm acontecido sobre o Brasil, coisas que têm trago maldição, que têm feito com que as pessoas venham entrar em arrependimento. Bom, eu respeito a opinião de cada um, mas eu tenho um pensamento da seguinte maneira: essa parte reclusa que nós estamos tendo em nossos lares, ela está trazendo para nós alguns fatores muito interessantes. E quais são esses fatores para nossas vidas? Ela se traz, resumidamente, em 3 condições para essa Páscoa, que significa arrependimento, consagração e designação. Existem uma gama de pessoas que, nos dias de hoje, elas estão hoje compreendidas na seguinte condição: elas têm se dito que são evangélicos, que são cristãos, que são pessoas que levam ali a palavra do Senhor, mas muitas das vezes dentro de si mesmo está tendo um certo vazio. Eu acredito que esse isolamento que está acontecendo de cada família sobre o seu lar, de cada família sobre a sua casa, de cada família sendo reunida, isso tem trago um amadurecimento para a família. Hoje, muitas vezes, nós vemos que as famílias elas se perderam muito em referente a seu valor. Muitas vezes, referente à questão da sua
conduta, da sua unidade, do seu amor, do seu carinho, da sua familiaridade ali. Isso muitas vezes se perdeu decorrente das circunstâncias que têm acontecido. E hoje é muito interessante dizer que as pessoas hoje estão muito mais temorosas com essa pandemia do que até mesmo referente à questão da sua vida daqui para frente. Hoje nós precisamos começar a compreender que quando se fala referente à questão da Páscoa, nós também estamos falando que é uma festa que ela foi feita às portas fechadas e para quem estava também sobre o seu lar. E ali dá todos os requisitos referentes de como havia feito a referência à questão da Páscoa. Ou seja, hoje, querendo ou não, nós estamos em um confinamento em nossos lares. Querendo ou não, nós podemos dizer que nós estamos reclusos, ou seja, somos pessoas que afastamos de um convívio pessoal das pessoas lá fora e nós estamos dentro de nossos lares. E é um momento também que eu acredito que Deus está separando nós para que possa começar a trazer para nós orientação. E quando nós falamos referente à questão da Páscoa, nós começamos a ter algumas orientações interessantes. Deus dá algumas direções para nós. Eu acredito que esse tempo que nós estamos ficando em nossos lares, esse tempo que está acontecendo, toda essa mudança, existem muitas pessoas reclamando, existem muitas pessoas hoje criticando, existem muitas pessoas que são a favor, pessoas que são contra, pessoas que estão a favor de Bolsonaro, pessoas que estão a favor do ministro, pessoas que muitas vezes estão torcendo para que o Brasil dê certo e outras pessoas torcendo para que o Brasil dê errado. O que nós precisamos compreender hoje, referente a quando nós se falamos ao lado espiritual, não é quem está certo ou quem está errado, ou quem está com o dono da razão ou com quem não está. Mas nós precisamos entender que tudo que está acontecendo, ele tem um propósito. E tudo que está se desenvolvendo, existe um princípio. E compreendemos que este é um tempo que nós precisamos começar a passar com a nossa família e compreender e valorizar o valor de uma família. E a Páscoa ela traz sobre isso para nossas vidas, esse valor, essa unidade entre a família. Muitas vezes é o pai que não conversa com os filhos, muitas vezes é a mãe que não conversa muitas vezes com os filhos, talvez é os filhos, é os irmãos entre os irmãos que não conversam, se brigam, muitas vezes não viram uma cara, não tem aquele diálogo. E hoje muitas vezes tem sido levado a qual forma? Está trancafiado em seus lares e muitas vezes até mesmo com a cara virada. Eu acredito que é um tempo agora das pessoas começarem a pensar entre a sua família. Eu te pergunto nessa noite, talvez você hoje não conversa com teu irmão, talvez hoje você não conversa com a tua irmã, que é de sangue. E eu te pergunto, Deus livre e guarde que aconteça que infelizmente venha a falecer. Como que ficaria a sua situação referente a isso? Porque hoje é interessante você entender, ela pode estar do seu lado, ele pode estar do seu lado, mas amanhã talvez não. E então, amanhã não estando contigo, eu posso te fazer uma pergunta, e o remorso que muitas vezes pode ter te dado no seu coração, porque quantas vezes que talvez o Senhor pode ter colocado no seu coração para que pudesse voltar, para que pudesse compreender, para que pudesse reconciliar com o Senhor, para que pudesse estar alinhado ali, para que pudesse voltar à amizade com a família, para que pudesse voltar a ter aquele convívio. E muitas vezes o orgulho, muitas vezes as indecisões, muitas vezes o sentimento, muitas vezes a própria arrogância não deixou para que voltassem a os irmãos. Algo interessante que precisamos compreender, que todo o isolamento, que todas as vezes que o Senhor nos chama para pensar, eu lembro que isso tudo traz para nós um sentimento de reflexão. Podemos ver que Elias, quando ele teve uma luta muito grande ali com os 400 profetas de Baal, e naquele momento ali, Jezabel, houve toda aquela luta, né? Ele teve que sair de fuga. E ele preferiu a morte, ele teve um cansaço, um esgotamento físico, mas ele entrou para um isolamento. Ele se afastou das pessoas.
E ali foi onde que Deus designou um anjo para que pudesse dar orientação. E esse anjo da parte do Senhor. Eu creio fielmente que nesses dias, se nós em nossos lares verdadeiramente nós buscarmos o Senhor, e principalmente que nós estamos entrando no período da Páscoa, o Senhor ele vai trazer orientações para nossas vidas. Eu creio fielmente que quando nós começamos a dar lugar para o Espírito de Deus, o Senhor ele começa a trazer orientações para nossas vidas. Eu acredito que quando nós darmos lugar ao Espírito Santo dentro dos nossos lares, começarmos a cultivar uma cultura de adoração, de oração, uma cultura de chamar o Espírito de Deus para os nossos lares, eu acredito que muitas coisas começam a ser mudadas. Eu acredito que começa a mudar a sua cultura de pensar, começa a mudar a sua cultura do seu comportamento. Eu acredito que o seu modo de operar, ele começa a ser transformado. A sua maneira de agir, a sua maneira de falar, a sua maneira de comportar, a sua maneira até mesmo de falar com as outras pessoas lá fora, ela começa a ter um novo rumo. Eu entendo que quando nós falamos em Páscoa, nós falamos na palavra também de redenção, nós falamos também referente à questão do sangue, nós falamos também a questão da purificação, falamos sobre referente à questão da consagração. Quando falamos referente à questão da Páscoa, nós estamos falando de uma abertura muito grande para as nossas vidas. Estamos falando de um período que Deus está tirando o seu povo que estava escravo para entrar para uma certa liberdade. Hoje o Senhor ele quer tirar o seu povo que anda à base de uma ação, de uma cultura que tem trago uma mente escravista, ou seja, pessoas que têm tido a sua mente escravizada, muitas vezes pela sociedade, muitas vezes até mesmo pela internet, muitas vezes as pessoas estão ficando com a sua mente escravizadas nas redes sociais, e estão deixando de lado a palavra de Deus, estão deixando de lado a cultura da oração, estão deixando de lado a manifestação do Espírito na sua vida. Eu entendo sim que a tecnologia ela vem para estar nos ajudando, da mesma forma que nós estamos aí, estamos conversando, nós estamos neste momento tendo uma live, ou seja, estamos em um momento de confinamento, que nós não podemos nos reunir dentro das nossas congregações. Então, ou seja, estamos utilizando desse benefício. Só que existem pessoas que muitas das vezes ela não está conseguindo equilibrar essas circunstâncias. E quando nós não conseguimos equilibrar isso, nós temos o que? Um desequilíbrio emocional, temos um desequilíbrio, muitas vezes, pessoal de nossas vidas, que vai nos levar a uma decadência. Precisamos compreender que a Páscoa ela carrega para nós uma promessa. A Páscoa ela carrega para nós o sentido da seguinte circunstância: as pessoas que estavam em escravo, a partir deste momento, passando pela Páscoa, ela vai alcançar a liberdade, ela vai alcançar ali a redenção, ela vai alcançar ali os milagres que possam ser liberados nesse período. Nós compreendemos que ali há uma mudança do quê? Dos pecadores para se tornarem santos. Então nós precisamos compreender que a Páscoa, ela traz para nós o sentimento e o prazer de estar trazendo a liberdade para os seus filhos. Enquanto nós começamos a estudar a palavra, o Senhor muitas vezes tem falado com os seus profetas, tem falado com os seus pastores, tem falado com os seus 5 ofícios. E uma coisa interessante que eu achei no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos, considerai o vosso passado e refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora os montes, trazei boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Algo interessante que está falando sobre referente à casa. Muitas das vezes aqui em Ageu, a circunstância de Ageu, que as pessoas estavam preocupadas consigo mesmo,
em conseguir edificar os seus próprios lares, mas a casa do Senhor não era edificada. O que eu compreendo com isso nessa noite? Eu compreendo que é um tempo que Deus está colocando nós entre os nossos lares, para que nós possamos começar a pensar referente como que está andando o nosso templo, o templo do Espírito Santo. Não é referente aos nossos lares, se precisa de uma pintura, se precisa de dar uma manutenção, mas o Senhor ele está hoje nos chamando, perguntando o que nós temos feito. Qual tem sido as nossas atitudes nos últimos dias referente a nós, o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo ele tem sido trabalhado, o templo do Espírito Santo ele tem sido edificado? Ou você tem edificado mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus? Ah, pastor, mas eu preciso trabalhar. Ah, pastor, eu preciso colocar o alimento na casa. Eu concordo. Da mesma forma também que tem trabalhado. Agora, o que nós precisamos compreender nesta noite é a seguinte condição. Mesmo trabalhando, mesmo você tendo a sua vida, secular, eu te pergunto, como tem sido a sua vida para com Deus nessa noite? Como tem sido o seu templo hoje para com Deus? Você tem dado permissão ao Espírito Santo para que ele possa te lapidar? É muito forte essa palavra de Ageu, capítulo 1, versículo 7. Se você puder depois ler com calma, Ageu, capítulo 1, versículo do 1 até o 15, você vai ver muitas partes interessantes que traz para você uma certa reflexão muito forte. Mas esse versículo 7 é um versículo chave para nossas vidas. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Eu te pergunto nessa noite, o que você tem feito? O que você tem feito para com que Deus ele venha manifestar na sua vida e na sua família? Talvez hoje você fica só reclamando das circunstâncias. Nós estamos em um período da Páscoa. Sabemos que é também um período da Páscoa, a qual ali nós entendemos que Cristo Jesus foi o Cordeiro Pascual para nossas vidas. Ele deu a sua vida por amor às nossas vidas. E eu te pergunto nessa noite, da mesma forma que Cristo Jesus deu a sua vida por amor de nossas vidas, será se nós também temos tido compaixão do nosso próximo? Eu digo próximo, não é o seu vizinho ao seu lado, o vizinho ao redor. Eu falo o próximo da sua própria casa. Talvez não. Há briga, há discussões, pensamentos de ódio, de raiva, de rancor, de vingança. Escuta uma coisa, Deus ele quer mudar o seu coração de vingador para um coração de esperança. De passar a ter uma esperança no Senhor. Que Deus possa começar a trabalhar em nossas mentes, começando a edificar o nosso pensamento. Que nós começamos a ter uma linha de pensamento não escravo, mas de príncipes. Que nós possamos começar a ter um pensamento, que nós possamos ter uma cultura de honra para com o próximo. De honrar os nossos pais, de honrar os nossos irmãos, os nossos parentes, de ter uma cultura de amar as pessoas. Isso, infelizmente, tem se perdido ao longo do tempo. Quando nós falamos referente à questão de Páscoa, é um período que nós precisamos compreender que não vai ser ovo de Páscoa, que vai ser o coelhinho, não. Nós precisamos compreender que a Páscoa é um tempo de remir as nossas circunstâncias, de remir as nossas vidas. O Senhor está com teu sangue para poder nos purificar de todos os nossos pecados. Mas o Senhor não quer somente nos purificar dos nossos pecados, mas também nos direcionar ao nosso destino, à nossa caminhada. Porque se nós também não tomarmos o nosso destino, a nossa caminhada, o nosso princípio que Deus preparou para nós, aonde que nós precisamos desenvolver, mais cedo ou mais tarde nós se perdemos nas circunstâncias do mundo.
Precisamos compreender a seguinte condição, que o Senhor Jesus, Ele quer nos despertar para uma mentalidade nova. O Senhor, Ele quer designar algo para nós, para um chamado maior. Eu acredito que esse período que nós estamos ficando em nosso lar, esse período que nós podemos até dizer que seja uma caverna, é um período que Deus está lapidando o seu povo para que possa surgir um avivamento sobre o Brasil. As pessoas hoje muitas vezes estão acostumadas achando que a igreja são os templos volumosos, aonde que são grandes, aonde que cabem milhões de pessoas. Escuta uma coisa, que nós precisamos compreender, que o templo somos nós, a igreja somos nós. Nós precisamos mudar esse princípio em nossas mentes. A igreja somos nós. Aonde que nós estamos indo é simplesmente um local para nós reunirmos com os irmãos em comunhão. Essa é a circunstância que nós precisamos compreender. As pessoas nos dias de hoje, elas estão muito presas a uma mente religiosa, a um sistema religioso que é da seguinte condição: eu vou para que eu possa ser abençoado. As pessoas precisam entender que para que você possa ser abençoado, você precisa estar ligado na videira. E essa videira é a videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Quando nós estamos ligados nessa videira, quando nós compreendemos o verdadeiro sacrifício pascual de Cristo Jesus, nós começamos a ser liberados para uma prosperidade grande. Eu tenho certeza absoluta que essa pandemia, que todos têm falado, que pessoas têm feito cálculos, que pessoas vão morrer, que isso, aquilo, outro. Escuta uma coisa, infelizmente, pessoas vão morrer sim. Pastor, mas o senhor está sendo terrorista. Não estou sendo terrorista. As pessoas muitas vezes viram e falam assim: pastor, mas o senhor não pode falar dessa forma. Não, infelizmente, pessoas vão vir a falecer. Decorrente, infelizmente, da questão da idade, das suas doenças comórbidas, ou seja, de toda circunstância. Só que algo muito interessante que me chama muita atenção está no livro de Números, capítulo 16, do versículo 39 em diante, diz assim: Eleazar, o sacerdote, juntou os incensários de bronze que haviam sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar. Exatamente como Yahvé tinha dito, por intermédio de Moisés, isso foi realizado como memorial para todos os filhos de Israel, a fim de que ninguém não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para não incorrer na punição de Corá e seus seguidores sofreram. Contudo, no dia seguinte, todo o povo de Israel começou a reclamar contra Moisés e Arão, murmurando: Fizestes perecer o povo do Senhor. Quando, porém, o povo se ajuntou novamente contra Moisés e Arão, eis que eles voltaram para a tenda do encontro, e repetidamente a nuvem acobriu a glória do Senhor. Então Moisés e Arão se dirigiram na frente da tenda do encontro, e o Senhor avisou a Moisés: Ide, saí do meio dessa congregação, e um só momento aniquilarei a todos. Contudo, eles imediatamente se retiraram sobre o seu rosto em terra. Em seguida, Moisés pediu a Arão: Toma o incensário, põe nele fogo do altar e em cima do incensário, e vai depressa à congregação a fim de realizar o ritual de propiciação pelos pecados deste povo, porquanto partiu grande ira da presença do Senhor, e a mortandade já começou entre o povo. Arão procedeu exatamente como Moisés lhe pedira, e correu para o meio da assembleia. A epidemia, de fato, já havia iniciado seu trabalho entre o povo. Contudo, Arão ofereceu o incenso e realizou o sacrifício de expiação pelo pecado do povo. Arão colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 pessoas que morreram atingidas por aquela praga, sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão retornou para a entrada da tenda
do encontro onde Moisés o aguardava. Entenda-se que muitas das vezes acontecem circunstâncias, epidemias, pandemias, que traz na vida das pessoas mortes. Mas nós precisamos compreender que Cristo ele vem para nos dar vida e vida em abundância. E quando nós falamos vida e vida em abundância, é quando nós ligamos à cruz de Cristo. É quando nós estamos ligados à videira verdadeira. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender que este é o momento que o Senhor está nos preparando para essa Páscoa, aonde o poder de Deus vai ser manifestado sobre nossas vidas, aonde o poder de Deus vai ser liberado sobre nossas vidas. É um período que o Senhor está trazendo para o seu povo um arrependimento, para que todos possam entrar em consagração e receber a sua designação. Eu tenho em minha mente que vamos passar dessa pandemia e nós vamos entrar em um grande avivamento que esse Brasil nunca teve como vai acontecer. Eu creio que de todos os avivamentos que já aconteceu, esse que vai estar vindo sobre o Brasil vai ser um avivamento espetacular. Deus vai revirar essa nação. Deus vai sacudir os quatro cantos desse Brasil. Eu creio em nome de Jesus que as pessoas que não conhecem a Cristo ainda sobre este Brasil, eles vão ver os milagres do Senhor sendo derramados, eles vão ver a manifestação gloriosa do Espírito Santo sendo operado. Mas isso, para acontecer, depende de nós que estamos dentro dos nossos lares. Precisamos entrar nessa Páscoa com arrependimento, precisamos entrar com consagração, e ali nós vamos ter a nossa designação. O Senhor vai nos mostrar para onde que nós vamos estar desenvolvendo o nosso ministério, aonde que nós vamos estar crescendo. Então, que nessa noite, meu querido, minha querida, a todos que estão me assistindo, em nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando a você, que essa palavra possa entrar na sua mente. Agradeço aí ao Tiago Soares, à irmã Aurita, Tatiano, Douglas, a todos os irmãos aí que estão curtindo, a Natália, a cada um que está conosco aí nessa noite, que o Senhor possa, de uma maneira poderosa, despertar a tua mente, que o Senhor possa levar sobre si agora a mente de Cristo, que você possa compreender que é um período que Deus está nos colocando para que nós possamos entrar em arrependimento, para que nós possamos entrar em consagração e que possamos ser designados para algo maior. Eu acredito que esse é um período que Deus está trazendo uma reflexão em nossa mente. E nessa noite eu creio que você vai estar fazendo a sua reflexão. Faça uma reflexão. Como tem andado sua vida? Com seus irmãos, com sua família, com seus filhos. Faz essa reflexão. E eu creio que o Senhor, brevemente, vai estar fazendo algo estrondoso sobre nossas vidas. E vamos experimentar coisas maravilhosas. Vamos ver a manifestação poderosa de Deus sobre este Brasil. Eu creio que Deus ele tem grandes coisas sobre esta terra. E no nome de Jesus, eu quero declarar que essa pandemia, que muitas pessoas estão dizendo que o Brasil vai enfrentar, que vai morrer muitas pessoas, em nome poderoso de Jesus, nós decretamos que toda palavra de morte que foi liberado sobre norte a sul, de leste a oeste sobre o Brasil, decorrente dessa Covid-19, é anulado, é cancelado, é tornado sem efeito, em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus familiares, sobre os seus familiares, sobre a tua casa, sobre esta nação. Em nome poderoso de Jesus, nós dizemos sim à vida e nós dizemos não à morte. Que seja agora cancelado todo o jugo de morte, que o Senhor venha com o seu tribunal sobre as nossas vidas, fazendo a diferença, fazendo a transformação. E nós
já dizemos a esse Covid-19 que não venha permanecer, em nome poderoso de Jesus. Nós oramos por todos aqueles que estão em dificuldade do seu trabalho, que são pessoas autônomas, são pessoas que têm o seu comércio e que hoje estão impossibilitados de estarem trabalhando, e que neste momento o Senhor entra com recursos sobre a tua vida, que Ele te dê uma mentalidade criativa para que você possa, em nome de Jesus, enfrentar esse momento dessa pandemia, e no nome de Jesus, terminando ela, você vai ver o que Deus vai estar realizando sobre ti, sobre a tua família e sobre esta nação. Estamos prestes a viver um avivamento glorioso, poderoso, vindo do trono do Senhor. Então, em nome de Jesus, que você entenda que esse é o momento de nós estarmos no nosso lar em arrependimento, em consagração e recebermos a designação do Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra seja bênção sobre a tua vida e que você possa compreender que nós estamos em um período de Páscoa e um período que o Senhor vai designar para nossas vidas grandes coisas poderosas, que muitas vezes nós não vamos entender, não vamos conseguir entender com os nossos olhos, não vamos conseguir ver a olho nu, mas o Senhor está nos preparando para coisas poderosas em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um sono repositor, e que amanhã seja um dia glorioso sobre a tua vida. Deus te abençoe, shalom, shalom, que o Senhor seja contigo e com a sua família, lhe concedendo paz, lhe concedendo uma mente tranquila. E eu quero dizer também que toda raiz de depressão, que toda angústia, por esses dias você está enclausurado, é quebrado da sua vida em nome de Jesus. E nós já declaramos em nome de Jesus uma mente sadia, uma mente sã, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor brote na sua mente e que você não fique com a mente perturbada, que o Senhor te dê orientações e tenha paz, shalom sobre a tua vida e sobre a sua família. Deus te abençoe. Obrigado por todos, obrigado por cada irmão, por cada pastor que esteve conosco, em nome poderoso de Jesus. Shalom, shalom.